Já acordou um dia, olhou e falou assim: nossa, será que eu deveria continuar fazendo o que eu faço todos os dias? Oiê, hoje você tá ouvindo mais um episódio do meu podcast Dear Brand. E como sempre, em todos os episódios, eu estou mais um dia tomando esse café, que é café, leite de aveia, gelo e canela que eu sempre conto pra vocês. Eu amo isso. E o fato de eu mostrar sempre esse mesmo café desde o primeiro dia pra vocês, desde o primeiro episódio, eu acho que fala muito sobre o tema que eu quero falar hoje com vocês, que é a consistência ou a falta dela. E pra começar, eu queria contar pra vocês coisas aleatórias que às vezes passam na minha cabeça e que zero mostram consistências nos meus pensamentos, o que é a coisa mais normal do mundo. Então, sempre que eu falo da Lass, abre um parênteses, eu tenho 23 anos, eu tenho uma marca há 5 anos no digital, que é a Lass, e muitas vezes eu falo sobre os resultados dela, muitas vezes saem algumas matérias, eu falo em faculdades, podcasts sobre isso, e pra quem vê de fora, parece uma coisa muito consistente, que eu acordo todos os dias e falo: eba, mais um dia na Lass, mais um dia vamos crescer a Lass, mais um dia vamos fazer isso com a Lass, e óbvio que eu tenho esse pensamento, mas também acordo, por exemplo, hoje tá frio e eu amo o sol, eu pensei, por que eu não largo tudo e vou fazer um mochilão conhecendo todos os países do mundo? Porque, ou às vezes, quando eu convivo com a minha prima de final de semana, eu falo, por que eu não tenho um bebê agora? Sim, eu sou apaixonada por criança. Ou às vezes, quando eu vou e aí eu tô amando muito meu namorado no final de semana, eu falo, por que eu não caso hoje? Mas eu não quero, ainda sou muito nova. Ou às vezes eu viro e penso, por que eu não faço da Lass ser totalmente independente de mim e eu vou e faço uma faculdade totalmente diferente que eu nunca imaginava, e aí eu vou ter várias skins dentro de mim. E aí tem dia que eu acordo e falo, nossa, por que eu não viro uma atleta profissional assim de algum esporte? Porque eu acho muito legal ver pessoas profissionais em algum esporte, deve ser muito legal, e aí eu dedico minha vida nisso. Ou tem dias que eu viro e falo assim, nossa, por que eu não crio uma nova marca, crio um novo projeto? Ou por que eu não faço nada hoje? Ou por que eu não, do nada, meto louco, gasto todo o dinheiro da minha vida, compro uma passagem, vou conhecer um lugar de muito sol, porque eu amo sol, o sol me move. Enfim, todos os dias eu acordo com muitos pensamentos na minha cabeça. E eu queria tranquilizar vocês, caso você também sinta isso sempre, que não significa que eu não amo o que eu faço, que eu não gosto do que eu tô fazendo na minha vida, ou que eu esteja traindo o meu projeto, alguma coisa de alguma forma. E eu quis trazer esses pensamentos pra vocês porque eu comecei a sentir uma sensação nesses últimos tempos, ao consumir alguns conteúdos, e aí, não nesses últimos tempos, eu acho que desde sempre, assim, quando eu comecei a empreender, eu sempre me espelhava muito em casos que eu via sobre empreendedorismo. Então, essa menina, ela é Forbes Under 30, ela começou a marca com tantos anos e agora tá assim. E sempre que eu via esses casos, parecia que era uma coisa assim, de um dia pra noite. O que isso fazia acontecer comigo? Fazia parecer o meu dia a dia, em que tá dentro desse dia pra noite, de um acontecimento, de que você sai de uma situação e vai pra outra, parecia muito chato e muito lento em algumas situações. Nossa, eu estou muito longe de onde eu gostaria de chegar. Ele faz esse meio parecer um limbo. Não sei se alguém que tá ouvindo esse episódio também sente num limbo, que é esse meio de onde você ainda tá longe de onde você quer chegar, mas você também já tá longe também no começo. Então, assim, meio que não dá mais pra voltar atrás, ou até dá, mas assim, vocês entendem? Já tem um apego e tudo mais, mas ainda você quer chegar a um lugar específico, e aí você se questiona no seu dia a dia, todas as vezes que você acorda, vale a pena eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? E eu tô aqui hoje, no episódio, pra te dar um abraço e falar pra você continuar fazendo o que você está fazendo, porque eu já me senti diversas vezes assim, mas quando eu olho pra trás, eu entendo que algumas situações que eu vivo agora, elas já vieram de passinhos pequenininhos que rolavam todos os dias da minha vida e que naquele momento parecia que esses passinhos não levavam a nada, e agora eu olho e falo, nossa, isso mudou muito em comparação com como era antes. Nossa, eu consegui conquistar isso aqui em relação a, sei lá, a minha vida, alguma coisa que eu tinha sonho de viver, uma nova estrutura dentro da marca, dentro da empresa, delegar algum tipo de função. E eu tô contando isso porque eu realmente sinto que com a internet a gente consegue contar cada vez mais os cases que dão certo, situações que deram certo, como as pessoas fizeram. E pra quem tá de fora, parece que foi tão rápido que aconteceu determinadas coisas, e eu me coloco no meio dessa culpa, tá? Porque o jeito que eu entendo que eu conseguia contar nas redes sociais, tal, também parecia que do dia pra noite aconteceu esse case e deu certo e trouxe esses números. Então talvez pra quem consome, como eu também estou nessa situação, quando vejo outros casos, parece que o nosso dia a dia pra chegar naquilo tá muito lento.
momento, não? Ou parece que a gente não tá caminhando pra algum lugar. E aí eu sinto que isso mistura também com... Às vezes a gente tá vendo o nosso dia a dia de cada vez e a gente vai e vê algum caso desse, do dia pra noite tal pessoa conseguiu aquilo. E por mais que a gente não esteja se comparando necessariamente ou competindo, você fala, nossa, mas eu continuo fazendo o que eu tô fazendo aqui todos os dias? Abre parênteses, tá? Não tô me referindo a vocês insistirem em situações que realmente não tragam felicidade pra vocês ou coisas do tipo. Tô mais trazendo situações em que claramente é algo que faz bem pra você, que é o seu sonho, em que você já vê alguns resultados em algumas situações, mas que quando você olha pra outros casos e pros outros parece muito mais imediato, você sente um pouco de preguiça de continuar nesse dia a dia insistindo em determinadas coisas. Então, pra trazer esse exemplo pra vocês e sentirem isso como se você se abraço, caso vocês estejam vivendo esse meio que eu citei pra vocês, eu queria contar algumas situações em que eu vivi, tanto no começo da LAS, quanto no meio da LAS, em que esse dia após dia aparecendo, fazendo, às vezes parecia que não ia levar em nada, e às vezes eu até me questionei muito. E aí, quando eu paro pra pensar em alguma situação, ou por exemplo, hoje que eu fui na terapeuta, eu olho e falo, meu Deus, eu sempre sonhei com isso, e de agora estar vivendo determinada coisa. Então, sobre esses exemplos de coisas que eu tive que manter a consistência na LAS, eu queria trazer algumas situações que, às vezes, pode ser que quando eu fale disso, o óbvio que vocês pensam é assim, ela vai trazer alguns exemplos que ela não aguentava mais postar, e aí postava. Óbvio que isso era muito importante, mas isso representa uma fatia muito pequenininha, que é o que eu consigo mostrar pra vocês. Mas tem situações muito específicas e engraçadas, que quando eu lembro do começo da marca, eu falo, meu Deus, que bom que caminhamos até aqui e eu não preciso mais fazer isso. E a primeira delas é a compra de tecido. Então, o que rola? Hoje em dia, na marca, a gente tá numa situação que a quantidade de tecido que a gente compra, a gente tem contato direto com os fornecedores, e com isso eles entregam direto no endereço que a gente precisa, a cor que a gente precisa, a quantidade que a gente precisa. Isso aí é um sonho, porque no começo, como que a gente tinha que fazer? Primeiro que os primeiros tecidos mesmo, eu comprava aqui em Mogi, que é a minha cidade, Mogi das Cruzes. E aí, todo sábado, como minha mãe era CLT, meu pai também, todo sábado a gente ia no centro, numa loja chamada, esqueci o nome, mas ela era de esquina, assim, no centro. E aí a gente tentava comprar os tecidos. No começo era pouco, e aí o meu maior desafio era assim, como eu não conseguia comprar de quantidade grande, eu comprava um artigo. Só que às vezes eu queria repor para outras situações. E aí nunca ia ter o mesmo artigo, porque eu comprava ponta de estoque. Então óbvio que ia acabar esse artigo e quando eu precisasse de reposição, não ia ter mais aquele artigo. Só um parênteses, ponta de estoque são os tecidos que já estão quase acabando na loja e estão em promoção, são mais baratos, mas estão acabando. Então se eu comprasse essa quantidade, por exemplo, 20 metros, óbvio que semana que vem eu não teria mais 20 metros pra fazer mais 20 blusas, entendeu? Mas eu queria comprar ponta de estoque porque era o que dava, era mais barato. E daí, toda vez tinha essa consistência de acabou, precisa comprar mais tecido pra essa blusa? Vai e ficar caçando a trama mais parecida e falando com a vendedora, mas essa parte ainda era mais tranquila. A consistência maior era quando a gente tava vendendo um produto que era um kimono e ele era feito com um tecido específico que era linho com viscose. Eu lembro até hoje de tanto que a gente tinha que pensar nele. E era uma proporção específica, tinha um pouco de elastano também. E aí, como a gente não podia comprar de lotes grandes assim, a gente comprava um lote, aí vendia. Aí quando eu ia comprar outro, precisava ir pra São Paulo de novo, comprar outro lote, só que assim, não tinha essa. Com esse volume, ele ainda não é o grande o suficiente para as marcas te amarem de tecido, entendeu? Então não tem essa do tecido vir até você. Então a gente parava o carro num lugar, aí andando até essa loja, aí pegava, e aí o meu pai, ele colocava o rolo de tecido aqui no ombro, sabe? Eu tô tentando ver se eu consigo achar essa foto. E a gente andando com esse rolo de tecido até o carro de volta pra voltar pra Mogi. Só que isso começou a ter que ser meio que toda semana. E aí olha que engraçado, é o limbo que você sai do começo, então você pensa, já saí da estaca zero em que eu não vendi, agora eu vendo. Palmas, tô muito feliz. Só que ao mesmo tempo é um momento de muito cansaço, porque você entra num ritmo em que você tem que continuar se você não pode parar, mas você ainda não chegou na outra etapa, que é você poder ter o retorno disso. Então ainda tava no começo, isso ainda estava sendo pago com outras produções, então vira um circuito sem fim, mas que ainda não progride para uma outra fase, né? Do tipo assim, agora eu vou comprar vários rolos e vou produzir com calma. Não, continuo indo toda semana, porque é o que dá pra fazer. Isso foi uma situação de consistência do nosso começo.
a outra situação de consistência em que levou a Laz a chegar aqui é eu insistir, eu manter em não ser uma boa aluna na faculdade. Não, eu não quero falar isso no podcast, né, como se fosse um incentivo pra vocês não estudarem, nem nada. Nada disso, até porque eu finalizei a faculdade, tenho muito orgulho dessa situação, mas eu insisti em não ser uma boa aluna na faculdade porque eu trabalhava em todas as aulas. Então, quando tinha alguma coisa importante aparecendo, óbvio que eu tentava pegar a essência daquilo que estava sendo falado, mas no geral, eu tava sempre resolvendo, comprando mais tecido, vendo as ideias de roupa e montando as fichas, falando com a influenciadora pra fechar a publi e aprovando a publi. Assim, no começo mesmo, fazendo direct, fazendo atendimento e, enfim, houve essa consistência aí de estar sempre sendo essa não boa aluna na faculdade, mas pra fazer a Laz acontecer. Uma outra coisa que também eu lembro bastante de uma consistência que eu falava, meu Deus, tomara que essa fase passe logo. Logo no comecinho da Laz, quando a gente achou a primeira costureira que começou a fazer nossas peças, que foi a primeira mesmo, assim, ela não era de produção, ela fazia umas 5 ou 6 peças. Ela tinha um horário específico que ela podia atender a gente, só que não batia com o nosso, então pra bater com o nosso tinha que ser o horário que eu saía da minha aula de redação, eu lembro até hoje. E a minha aula de redação, com minha professora perfeita, que chama Nilceia, ela acabava às 7 da noite, e eu fazia com a Má e com a Lari. Um beijo, Má e Lari. E a gente ficava até tarde fazendo a redação, tal, pra tentar passar no vestibular, e depois que a gente saía da aula de redação, que eu ia encontrar essa costureira pra ver as peças. E aí, era assim, como eu já comentei aqui, né, eu sou muito faminta e tal, então 7 da noite eu já tava muito cansada, com muita fome, pensando, nossa, como a gente estudou o dia inteiro, eu vou descansar um pouco, mas aí era a hora que dava pra gente ir na costureira, e eu ainda tive a sorte que minha mãe, mesmo depois do trabalho dela, esse horário, ela topava ir comigo na costureira, e não só ela, às vezes minhas amigas, tá? A Má já foi muitas vezes na costureira comigo ver as pecinhas, pra pegar 5 ou 6 unidades, e aí era uma coisa que começou a se repetir todas as semanas. E são situações que, como vocês podem ver, não são o fim do mundo. Não são situações difíceis. Na verdade, óbvio, eu tô contando uma rotina dentro de um privilégio muito grande, né? De um conforto muito grande da minha parte. Mas que pra quem está vendo todos os dias dentro do cenário ali da minha vida, era uma coisa que às vezes eu falava assim, ai, tomara que uma hora isso passe pra um outro nível, assim. Óbvio que eu amo escolher o tecido, mas será que algum dia eu vou pra uma reunião em que o fornecedor quer me receber, em que tem uma cartela de tecido pra ver, e não eu ali, ó, na bancada levantando e vendo tecido por tecido até achar. E são coisas que hoje, esses 3 exemplos, por exemplo, mudaram. Hoje eu contei pra vocês de como que é a questão do tecido, hoje estou formada na faculdade e também a Laz está acontecendo, né, porque teria a opção também de não trabalhar na faculdade, não ser uma aluna ruim, só sair da faculdade mesmo, mas aqui estamos. E também essa última situação que eu contei pra vocês, hoje a gente tem uma estrutura muito legal de rede de fornecedores em que dá pra ir em outros horários, porque eu não tô mais na faculdade, minha mãe trabalha realmente agora integral na Laz, né, naquela época não, ela trabalhava no banco ainda, então a gente ia aqui no horário mais tarde, mas se você me perguntasse durante meses sobre essas situações, provavelmente eu falaria, eu acho que vai ficar pra sempre assim, é assim que eu faço as roupas, é assim que eu faço as coisas. Não amo esse ritmo do jeito que é, mas é isso, assim. Também não via como algo torturante, sabe? Nem nada do tipo, ou extremamente cansativo. Mas eu sabia que dá vontade de ser um dia igual eu acompanhava nas redes sociais ou em notícias, né? As empresas ali com escritório grande, recebendo o fornecedor, indo ver sobre confecção, sobre roupa em horário de trabalho mesmo, não 8 da noite. E são coisinhas que se você me perguntasse naquele momento, eu ia falar, algum dia isso vai acontecer, mas sei lá, né? Enquanto eu tava vendo aquilo, todos os dias ainda era aquilo, e todos os próximos meses aparentava ser aquilo, e os próximos anos também. Porque às vezes você não vai percebendo conforme essas coisas vão mudando. E hoje, alguns anos depois, quando eu olho pra isso, eu falo, nossa, realmente mudou. Então, é uma coisa que eu queria muito trazer pra vocês. Eu fiz uma pausa aqui, nisso que eu fui tomar mais um pouco do café, ele acabou, e eu amo muito, muito mesmo. Esse café, ele me deixa muito feliz. E pra começar a finalizar esse episódio, eu sei que talvez vocês estejam esperando um fechamento bem bonito, assim, bem reflexivo, que o pensamento faça sentido ao decorrer do episódio, mas eu acho que no dia de hoje eu não tenho isso pra oferecer. E é isso que eu quero trazer a reflexão sobre como que eu aplico a constância nas minhas coisas. Então, assim, o podcast é uma coisa que eu me comprometo a postar toda segunda-feira. E eu sei que às vezes a gente associa o comprometimento com a excelência com esse comprometimento, né? Então, se eu faço todos os dias, eu devo fazer com a maior perfeição do mundo. E eu confesso que hoje, por exemplo, foi um dia que eu tava muito animada pra falar sobre esse tema, porque eu comecei a finalizar a semana e toda vez eu começo a pensar, né, no
tema que eu vou gravar na segunda e que vai ser postado pra vocês na semana seguinte. E eu não conseguia pensar em nada. Tudo que eu pensava eram coisas muito pessoais, que eu não tava afim de falar, ou coisas muito rasas que eu achava que não fazia sentido. E aí eu pensei, hoje facilmente seria um dia que eu pularia de gravar o episódio. Facilmente, mesmo. Mas eu sei que isso vai me incomodar de semana que vem ele não ter um episódio pra ir ao ar. Isso tira um pouco a constância que eu acredito pra que agora talvez não faça muito sentido, sabe? Ai, mas eu continuo postando e continuo com as views parecidas e tudo mais. Mas assim, quando eu olho com muito carinho pra situação, desde que eu comecei, os primeiros episódios até agora, o podcast vem crescendo. E talvez olhando de um dia pro outro eu não sinta muita diferença, mas quando eu olho de um mês pro outro, a diferença dos números, de inscritos, enfim, de vocês acompanhando, falando que estão gostando, acaba virando uma coisa assim muito especial, muito mesmo. E eu senti isso porque eu tive uma reunião semana passada e antes dessa reunião eu tava pensando assim, o podcast tá bem no começo, né? Uma coisa que, putz, tá bem no comecinho mesmo, vai passinho por um bom tempo assim. E eu não conhecia essa pessoa da reunião, que a gente ia ter essa reunião. E quando ela entrou, ela começou a me trazer os pontos que eu falo no podcast. Ela falou assim, igual você falou isso no episódio tal. Quando eu vi isso, eu falei, olha, a gente pulou de etapa. E são nessas situações pequenininhas que a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente tá fazendo ou construindo. Então hoje seria facilmente um dia que eu pularia. Não pulei, aqui estou. Na minha cabeça, não com excelência, porque, por exemplo, nem trouxe uma reflexão final pra vocês, uma conclusão de fato. Mas agora sim. Agora enquanto eu fui falando, sim. Mas é isso. Eu realmente quis trazer pra esse episódio o seguinte pensamento, de que um pouco tia agora nessa reflexão final, mas eu realmente acredito que hoje, todo episódio eu meio que falo isso, né? Parece que é até repetição, mas eu juro que são coisas que eu penso sempre. A gente é muito bombardeado de situações de sucesso ao nosso redor, mas isso aumentou cada vez mais agora com a mídia. E eu sei que seria um pouco hipócrita, né, da minha parte, até porque eu apareço falando sobre o case da Lazy, sobre como deu certo e sobre como a gente vem fazendo, mas isso não anula o fato de que realmente, provavelmente, cada pessoa no seu dia a dia, fazendo o que faz, tá cercado o tempo todo de informação de, olha, fulano faz a mesma coisa que você e deu muito certo, e tá assim, e tá assado, e olha, nossa, virou esse case, olha esse recorde aqui. E apesar de eu achar muito positivo, porque pode motivar muito, inclusive esse é meu intuito, tá, quando eu falo sobre isso, eu também entendo que é uma questão que pode fazer a nossa consistência parecer algo muito mais difícil do que de fato é. Então assim, por que eu vou ser consistente se assim, por 3 anos, se eu vi esse caso aqui que a pessoa fez em 2 dias, em 2 meses. E eu senti muito isso também durante a trajetória da Lazy, em algumas situações. Então, por exemplo, esses exemplos que eu contei pra vocês, de quando a gente tava ali no meio do caminho, né, fazendo algumas coisas repetitivas todos os dias. Nossa, eu lembrei de mais um. Uma coisa que isso eu agradeço por não fazer mais. Quando a Lazy funcionava aqui em casa, eu queria que todas as caixinhas fossem personalizadas. Só que assim, não tinha como a gente comprar lote de caixa já personalizado. Era muito caro, uma quantidade muito grande. Então, a gente carimbava caixa por caixa. Só que assim, carimbo pra carimbar caixa de papelão, você tem que ter força, senão fica falhado. E eu ficava triste se ficasse falhado. Então eu, uma mini pessoa lá, ficava apertando assim um carimbo pra ficar perfeito o laço. Doía muito minha mão, eu lembro, no final do dia, quando eu carimbava 50 caixas assim. Tanto é que quando era dia de fazer caixinha, eu já pensava, nossa, eu vou carimbar caixa e tal. E era uma coisa que doía minha mão, doía meu braço. Eu pensava, um dia eu vou parar de fazer isso. E enquanto eu tava vendo esses dias, parecia que pra sempre ia ser isso de carimbar caixa. E hoje não é. Hoje as caixas vêm personalizadas na Lazy. Mas, com certeza, eu me lembro de, enquanto eu tava carimbando essas caixas e minha mão doendo e estragando a unha e, enfim, eu olhava e falava, nossa, que legal, essa loja em 2 dias já começou a fazer caixa personalizada. E minha mãe virava pra mim e falava assim, e daí? A gente não pode fazer agora. E é isso, assim, sobre esse episódio. Talvez você tá vendo alguma situação, seja empreendendo ou não, com qualquer coisa da sua vida, seja sua trajetória no trabalho, seja sua trajetória pessoal, seja sua trajetória com uma meta da sua vida pessoal, até com relacionamento, assim, enfim, eu sinto que hoje tem margem pra gente fazer comparação em tudo, infelizmente. E isso, às vezes, faz... cheguei à conclusão que eu queria trazer pra vocês. Essa comparação com a trajetória do outro faz a gente, na verdade, se desanimar, às vezes, com a nossa e perder a consistência na nossa, que nos levaria para coisas que a gente nem imagina e que a gente nunca vai saber, às vezes, porque a gente largou a consistência no nosso pra focar no outro e no que o outro tá fazendo e no ritmo do outro. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça fez muito. Tô sentindo
continuo já a falta do meu café. Vou até abrir aqui com vocês sobre esse podcast, inclusive. Eu ontem tava vendo um canal no YouTube de uma influencer que eu amo, que ela faz vlogs e tal. E eu não parei pra ver há quanto tempo ela tá fazendo, nem nada. Só que a hora que eu vi o número de views, eu falei assim, nossa, que legal, eu sou uma grande flopada. Ou, não flopada no sentido de, enfim, no sentido de assim, nossa, já postei vários episódios e tal, será que não vai pra frente? Eu acho que eu deveria, sei lá, será que eu continuo? Será que eu continuo gravando toda segunda? Porque eu perco um tempo de estar no escritório pra estar aqui gravando, tô gastando dinheiro comprando esse café. Mas, olhem isso, como eu fui boba. Por quê? Quando você gasta sua energia dessa forma, ao invés de você estar focando no seu, pra manter a sua consistência, então eu poderia ter usado esse tempo pra fazer uma reflexão final, entendeu? Bem chique, assim, bem reflexiva, do que eu tá pensando no ritmo que uma outra pessoa, uma outra situação, um outro canal tá trazendo. E isso é o que mais atrapalha a nossa consistência. Então, assim, o que eu queria trazer pra vocês hoje é: foquem no de vocês e sejam consistentes no que vocês acreditam, no que faz vocês felizes, porque isso pode levar vocês pra lugares muito doidos. E aí, também deixem nos comentários coisas que vocês vivem hoje em dia de extraordinário, que vocês olham e pensam, nossa, estou aqui graças a ter sido consistente em XYZ. Eu lembrei de mais um exemplo, só que esse é de vida pessoal, de consistência. Eu acho o meu namoro tudo de bom. Eu tava falando hoje na terapia, quando eu falo tudo de bom, não é que não tem defeitos. Eu acho que toda situação tem lados bons e ruins. Mas eu tenho muito orgulho da questão de companheirismo que a gente criou ao longo dos anos e como a gente se conhece bem. Então, assim, o Lê, que é meu namorado, ele sabe coisas que me fariam feliz e que me fariam bem. E ele me apoia muito nessas situações e vice-versa. E eu tava pensando nisso porque agora, no final desse mês, ele vai fazer uma prova de corrida e que, por eu conviver e conhecer ele tão bem, eu consigo saber o quanto isso é importante pra ele. Às vezes a gente pensa que quer fazer alguma coisa muito chamativa, né, pra surpreender a pessoa, mas por eu conhecer ele bem, eu sei que eu ser companheira nessa situação com ele ia bastar, sabe? Então, assim, não, eu vou fazer a faixa mais louca do mundo pra parabenizar ele quando ele chegar, vou fazer um vídeo muito doido. Não, ele quer, conhecendo a pessoa que ele quer a minha companhia, naquele preparo e tal. Então, eu vou passar o final de semana com ele lá, no lugar onde vai ser a corrida. Enfim, isso foi graças a uma consistência de a gente focar no nosso, sabe? Porque até hoje, com as redes sociais, muitas vezes eu falo com amigas minhas, cai tanta regra do céu, sabe? No TikTok, por exemplo, nossa, se seu namorado não é assim, ele não te ama. Se você é assim, você não ama ele. E aí são coisas que às vezes, se você ficar focada em se adequar a essas situações, você esquece de construir o seu e manter a consistência no seu. E isso é uma coisa que a gente nunca ligou muito, assim, porque, sei lá, meu algoritmo não entregava muito essas coisas, minhas amigas que acabavam me contando. E como eu namorei à distância e eu tive que fugir um pouco do tradicional do namoro, eu achava que nem dava pra seguir essas dicas mesmo do TikTok. Então eu fui fazendo o meu, do jeito que dava. E hoje é uma coisa que eu olho e fico muito feliz com a consistência que a gente teve e onde a gente chegou. E realmente, enfim, é esse exemplo que eu lembrei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje e me falem se fez sentido pra vocês, se motivou vocês de alguma forma. Pra finalizar o episódio de hoje, eu quero contar minhas obsessões recentes, que inclusive é uma trend que eu vivo fazendo no TikTok, porque eu fico com muito quentinho no coração quando eu vou escrever sobre essas coisas e eu lembro das coisas que eu tô amando recentemente. Eu acho legal ficar vendo e pensando, sabe? Das coisas que eu estou amando. A gente descobriu uma série que é White Lotus. Eu não tinha assistido, eu maratonei esse final de semana a primeira temporada e eu tô amando. Essa série traz o tipo de enredo que eu gosto, assim, que é um mistério misturado com, sei lá, com uma estética bonita, linda gravação, filtro que é colocado naqueles vídeos, eu acho muito lindo. Outra coisa que eu estou obcecada, eu adoro o Rafael Monte, sabia? Aquele escritor, o escritor brasileiro. Ele escreveu Beleza Fatal, que foi uma série que eu amei. Ele escreveu Verdades Secretas eu não assisti, mas aí eu comecei a comprar os livros dele por indicação da minha amiga Bela, que inclusive ela ouve os podcasts, acho que ela vai estar ouvindo essa parte. E eu comecei a amar o estilo de escrita que ele faz, que é uma coisa muito misturada com suspense, que aí me prende um pouco mais, sabe? Enfim, eu amo. Eu li Suicidas e agora eu comecei um outro, que eu esqueci o nome, mas tá em casa. Outra coisa que eu estou obcecada, vou mostrar pra vocês. Talvez quem tá só ouvindo não vai conseguir sacar. Olhem o meu sapato de vó. Eu tô muito animada com o meu sapato de vó. Eu comprei uma UGG preta fechada, sabe? Eu me senti realizando sonhos, tava falando isso hoje na terapia. Quando eu era mais nova, o meu sonho da vida um dia era ter UGG. E é muito caro. Até hoje eu acho muito caro. E aí a minha prima, ela morava na Austrália, a Má, e eu nunca vou esquecer. Eu achava até que só vendia lá fora, que era algo tão impossível assim. E aí um dia ela
trouxe a dela e ela não queria mais. E aí eu peguei pra mim. Só que ela calça 2 números maiores que o meu. E eu usava mesmo assim, porque eu queria ter uma bota dessa. E aí esse final de semana, quando eu comprei, eu me senti uma criança realizando sonhos. Eu fiquei muito feliz. Todo mundo falou que é muito feio esse sapato, mas eu amei, porque tem pelinho, deixa meu pé quentinho. E eu sinto que eu realizei um sonho da loira mais nova. Outra obsessão que eu estou tendo recentemente, dormir com touca de cetim. Olhem, o meu cabelo hoje tá assim, porque eu dormi com... Pra quem não tá vendo o vídeo, ele tá meio ondulado, sabe? Eu dormi com uns rolinhos de cetim, aí coloquei bob na frente, só que essa parte deu errado. Mas o deixar as pontas do cabelo enrolado foi com cetim. Eu acho que são essas as obsessões da semana. E pra finalizar, tô fazendo um teste novo, que é quando eu tô usando alguma roupa da Lasa, eu mostro pra vocês. Essa daqui, quando vocês estiverem ouvindo o episódio, já vai ter lançado, que é essa blusa de frente única, com o mesmo tecido dos básicos da Lasa, que vocês já conhecem, que estica bem, sabe? Enfim, eu amo. E aí vocês têm cupom agora no site da Lasa, que é Dear Brand. E é isso, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Após esse episódio, vão fazer o que vocês têm que fazer pra manter a consistência aí nos projetos da vida de vocês. E um beijo e até semana que vem.